Ralf Charles, esse cigarro é cheio de mimimi. Não é, não. O cara tem um problema crônico no joelho. Não é cheio de mimimi, não. Ralf, desculpa discordar de você. O cara tem um problema no joelho. Ele não escolheu ter um problema no joelho. O Rodrigo Garro tem um problema crônico. O preparador físico do Corinthians que deu entrevista hoje no CT Joaquim Grava, aliás, o preparador e o coordenador de preparação física, os dois deram entrevista hoje no início da tarde no CT Joaquim Grava, os dois falaram que o Rodrigo Garro tem um problema crônico e mesmo tendo ido para a Espanha se tratar, ele está sem dor, não está sentindo dores, ele vai jogar normalmente pelo Corinthians sem dor, mas ele não resolveu o problema, porque é um problema crônico que vai continuar pelo resto da carreira dele. Uma tendinopatia patelar no joelho. Então não é mimimi, não. É dor, muita dor que ele sente e ele tá jogando assim mesmo, tá? Me permita discordar de você, Ralf. Enquete no ar. Deixa eu abrir aqui a enquete para colocarmos a enquete no ar aqui. Espera aí, pessoal, tá? Eu vou abrir aqui. Demora um pouquinho, porque eu tenho que abrir aqui o programa. Depois que eu abro o programa, enquete. Aí eu ponho a enquete em outra aba, aí eu chamo a aba e ponho no ar, e a gente consegue fazer a enquete aqui do canal. Vamos lá. Aqui. Enquete do dia. Você acredita em título do Corinthians no segundo semestre? Sim, 40%. Não, 60%. Você acredita em título do Corinthians no segundo semestre? 40% sim e 60%, agora 62% não. A maioria não acreditando em título do Corinthians, nem da Copa do Brasil, hein? No segundo semestre. Campeonato Brasileiro é complicado. Agora, a Copa do Brasil vai que dá. Vai que o Corinthians contrata 3 ou 4 reforços aí. Rodolfo Paulino, Marco Belo, tá sabendo alguma coisa sobre Quinteiro? Cara, a informação que eu tenho é que ele é um dos muitos jogadores que estão sendo oferecidos ao Corinthians. Muitos jogadores. Os empresários estão fazendo a festa, sabendo que o Corinthians vai contratar jogadores. Então, os empresários estão oferecendo seus jogadores para o Corinthians, porque sabem que o Corinthians é uma baita de uma vitrine, que o Corinthians, mesmo com os problemas financeiros que tem, paga muito bem. Às vezes não paga em dia, mas paga bem. Então, os empresários querem que seus atletas estejam vestindo a camisa do Corinthians. E o Quinteiro é um dos muitos jogadores oferecidos. Não mais do que isso. Por enquanto, pelo menos, só isso. Nada mais. Não tem conversa, negociação, não tem nada. Herbert Assis, boa noite. Não vi direito a notícia do Garro, você já explicou? Herbert, a notícia do Garro é a seguinte: o Garro ele tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. É um problema crônico. Ele vai o resto da vida, ou o resto da carreira, ter que receber um tratamento especial. Isso não é nada demais no meio do futebol. Muitos jogadores são assim. O Renato Augusto era assim no Corinthians, o Paulo André era assim no Corinthians, o Douglas, maestro Douglas, era assim no Corinthians. Cara, tantos jogadores têm problemas crônicos no tornozelo, no pé, no dedinho, no quadril, no ombro, e eles têm que fazer um tratamento especial, só isso, para não sentirem dores. Mas isso não quer dizer que a carreira dele está acabada, que ele não vai poder ser vendido, que ele está desvalorizado. Nada disso. Ele tem um problema crônico, né? Um problema que ele vai ter que cuidar o resto da carreira, como se você tivesse, sei lá, tomar um remédio para dor de cabeça toda noite, sei lá, tô usando um exemplo bobo, assim. É o que vai acontecer com o Garro, só isso. Isso é culpa do Neto, que vive falando nos programas que é frescura do Garro. Não, não é frescura, não. Adriel Vasconcelos, boa noite, Belo. O que você está achando desse primeiro mês do Stabile na presidência? Cara, não tem muito o que falar, porque a gente sabe o que vaza. Porque o Corinthians não se comunica muito com o seu torcedor. Então, o que estão fazendo lá dentro? O que estão arrumando a casa? O que estão fazendo em relação às contas? As notas fiscais que estão todas bagunçadas. As contas que foram reprovadas estão sendo regularizadas?
Como é que o financeiro está fazendo? De onde que veio esse dinheiro aí? O Corinthians foi na Federação Paulista, pediu uma garantia. Segundo o presidente, não foi um empréstimo. Foi uma garantia para pedir um empréstimo. Empréstimo da onde? O Corinthians acertou o salário com o Memphis Depay, né? Mas foi a imprensa que descobriu. O Corinthians estava devendo para o Memphis Depay, mas foi a imprensa que descobriu. O Corinthians está devendo direito de imagem para muitos jogadores, foi a imprensa que descobriu. A diretoria não conversa com o seu torcedor. Então é muito difícil você falar, é um mandato muito bom, um mandato muito ruim. Ao que me parece é um mandato mais tranquilo do que o do presidente afastado Augusto Melo, com menos confusão. Até porque o Stabile fez um governo de coalizão, ele chamou todas as chapas ali, ou a maioria das chapas do Conselho Deliberativo para trabalharem com ele. A questão da Nike foi muito boa, ele acertou a questão da Nike, né, que o Corinthians aumentou demais os valores que receberia da empresa de fornecimento de material esportivo. Agora vamos saber se o Corinthians, por exemplo, vai contratar, com que dinheiro vai contratar, se vai continuar devendo, se vai pagar os jogadores, se vai rescindir outros contratos. Outra coisa que foi muito legal foi com o Coronado. Eu achei muito legal o que aconteceu com o Igor Coronado, das duas partes. O Igor Coronado, ele tinha 10 milhões de reais a receber do Corinthians. Estavam atrasados. 10 milhões de reais. E ele receberia, até o final do contrato, 17 milhões de reais. Então eram 10 milhões mais 17, 27. Se ele quisesse, ele ficaria sentadão lá no banco de reservas, sem jogar, igual ele tá, sem jogar, sem ser titular, recebendo o seu dinheiro todo mês, ganharia mais 17 milhões de reais até terminar o contrato. No final do contrato, ele estaria livre para ir para qualquer clube. Em vez disso, ele abriu mão dos 17 milhões de reais que ele teria ainda para receber, abriu mão, não vai receber esses 17 milhões, e os 10 milhões de reais que o Corinthians está devendo para ele aceitou parcelar em 18 vezes. 18 vezes. Então, para mim, o Igor Coronado teve caráter, foi um cara muito bacana com o Corinthians, entendeu o momento do Corinthians, não colocou o Corinthians ainda no pau, na justiça, né? Porque ele poderia, igual o Rojas. O Rojas colocou o Corinthians na justiça para receber o salário do contrato todo. Porque atrasou o salário um mês, ele colocou para receber os 40 milhões que ele teria para receber durante todo o contrato. O Coronado não. Abriu mão do que tinha a receber e ainda parcelou o que o Corinthians tinha de dívida com ele. E vai ser feliz em algum outro lugar. Então isso foi mais um acerto da diretoria e também do Coronado. Vamos lá. Ederson, boa noite, Belo. Não dá para acreditar nem em vaga para Libertadores do jeito que tá. Tem que mudar muita coisa. Marcelo Oliveira, boa noite. Qual a chance da chegada de reforços? O presidente fala em 2 ou 3 reforços pontuais, né? Mas aí vem uns nomes que, sinceramente, não empolgam ninguém, né? Biel. Pode dar certo, pode ser o cara, pode virar o Pelé, né? Mas até hoje não fez nada que justifique os 7 milhões de euros que o Sporting está pedindo por ele. Ele tem 24 anos de idade, que é a mesma idade do Yuri Alberto. O máximo de gols que ele já marcou num ano foi 11. No ano passado marcou 5. O Yuri Alberto marcou 30 e poucos gols. Né? Daí você vai pagar 7 milhões de euros num cara que não vale isso. Repito, pode virar o Pelé e eu quebrar o que eu tô falando aqui, né? Queimar a língua do que eu tô falando. Mas não me parece valer 7 milhões de euros. O Corinthians nem tem esse dinheiro para gastar com Biel. Então, o Corinthians